Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa coletiva aqui no canal Sombra Tricolor. Hoje vamos falar mais uma vez de uma derrota do São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez o São Paulo tendo um desempenho ruim em campo, enfrentando o Vasco da Gama lá em Vasco da Gama, o São Paulo perdendo por 2-1. O início do jogo até parecia que era outro time. O São Paulo começou pressionando, com velocidade, apresentando principalmente um bom futebol do Paulinho Boia. Se de repente também não é um futebol maravilhoso, pelo menos um jogador mais agressivo, um pouco mais incisivo e proporcionando momentos de dificuldade para o Vasco da Gama. Aí o tempo foi passando, o primeiro tempo foi passando e o São Paulo voltando àquele futebol muito burocrático, muito modorrento, muito toque de lado, pouca penetração na área. O que acontece com esse São Paulo? Aí vem o intervalo. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, o São Paulo volta não no mesmo pique do primeiro tempo, volta de novo burocrático. Ainda assim, o Paulinho Boia, um belo chute de fora da área, acerta o travessão, coroando, para mim, aquele que eu acho que foi um dos melhores do São Paulo Futebol Clube, se é que dá para dizer que tem os melhores e talvez o menos pior. Para mim, o Paulinho Boia foi o exemplo de jogador que teve esse rótulo dentro da partida em que o São Paulo perdeu por 2-1. Aí o Vasco da Gama, esperto, no contra-ataque, se aproveitando da falta de cobertura, falta de volantes que marquem, falta de cobertura para sua defesa e principalmente na bobeira da zaga no primeiro gol. O Reinaldo, meu Deus do céu, Reinaldo do céu. Ele foi lá e deu uma espanada da bola. Espanou a bola foi para trás, escanteio para o Vasco da Gama. Escanteio cobrado, bola na área, desvio do ataque e a bola sobra nos pés do jogador do Vasco. Sozinho, perto da pequena área, que só teve o trabalho de chutar pro gol, não tinha o que o Thiago Volpi fazer. Aí eu pergunto, poxa vida, podia espanar aquela bola pra trás que nem o Reinaldo? 3 espanadas daquela, cara, entrega o taco, cara. Pelo amor de Deus, Reinaldo, feio demais. Aliás, você jogou muito mal hoje, um dos piores em campo pelo São Paulo Futebol Clube. King Naldo, quem foi o Deus que inventou esse negócio? Quem foi o gênio que inventou King Naldo pra você? Só se for por ironia, né, Reinaldo? Pelo amor de Deus. 1-0, ducha de água fria, São Paulo nervoso em campo, contra-ataque do Vasco. O Vasco entrou tabelando na área do São Paulo, parecia casado e solteiro, gente, casado e solteiro. Lógico, o São Paulo sempre o time mais lento, o time dos casados, óbvio. O time dos solteiros do Vasco entrou tocando com facilidade, gol do Vasco da Gama, 2-0. E aí aquela salada que a gente já sabe, um monte de substituições, aí o Diniz tira volante, tira lateral, tira qualquer coisa, enfia qualquer coisa. E aquela coisa de chuveirinho na área, joga a bola pra área, e o Paulinho Boia, num cruzamento pela esquerda, teve o desvio na mão do jogador do Vasco da Gama na defesa, o juiz não viu. Mas depois de algum tempo, o VAR viu, chamou a atenção do árbitro, e o árbitro mandou colocar na marca da cal. Pênalti para o São Paulo Futebol Clube. Reinaldo bateu muito mal a primeira. Muito mal, no meio do gol. Ainda assim, o VAR enxergou o problema do goleiro do Vasco ter se adiantado. Ele está com os 2 pés fora da linha, na frente da linha do gol, caracterizando a posição ilegal na cobrança do pênalti. O VAR mais uma vez ajudou o São Paulo e o Reinaldo dessa vez foi lá e bateu bem na lateral da rede, fazendo 2-1. A gente até na nossa transmissão pela Rádio Energia 97 já comentava, pô, que alegria, não vamos perder de 0. Hoje a alegria de São Paulo não virou não tomar de 0, não perder de 0, comemorar 10 ou 15 minutos bons que faz no primeiro tempo. É isso que tá sobrando pra gente. É lamentável o que tá acontecendo com o São Paulo Futebol Clube, né? Aí você pode perguntar, o que se salva nesse time? Cara, de repente na mão de um bom treinador, ainda que todo o projeto venha de uma maneira errônea, é que nem carro montado sobre chassi torto, né? Ele até vai andar, mas nunca vai andar muito bem, né? De repente um treinador pode até resolver de curto prazo. O que é resolver? O que é resolver é fechar a casinha, reconstruir o time de trás para frente, né? Fazer como alguns treinadores mais experientes, principalmente o Muricy Ramalho, sempre ensinou. Você chega para construir um trabalho lá de trás, porque o Diniz, ele quando chegou no São Paulo, ele veio com a proposta de fazer um time ofensivo, que faz gols, o tal do dinizismo, que também para mim é uma outra ironia inventada aí dentro do mercado da bola, né? E o que acontece? O São Paulo perdeu o que ele tinha de bom, que era a sua zaga, que não tomava muitos gols, né? E também não fez mais gol, não deixou de ser um time, não era no ano passado e continua a não ser um time ofensivo, que agride, que verticaliza a bola, que tem jogadas em profundidade, né? Viu talvez um pouquinho de profundidade nesse jogo,
mais pela velocidade do Paulinho Boia, do ímpeto do Paulinho Boia, porque ele não é um técnico que costuma escalar jogadores de velocidade na frente de São Paulino. Começando o jogo, você pensa assim, pô, São Paulo até começou bem, né? Até tuitei lá pra galera, pô, dá pra dizer que é o melhor jogo do São Paulo, o melhor início aí, depois do início da pandemia, o melhor jogo e tal. Daí a galera falando assim, melhor não sei, mas o menos pior, até se configurava com menos pior. Mas esse São Paulo do Diniz, meu Deus do céu, hein? Ele não passa 3 minutos sem fazer a gente passar nervoso. É complicado, não dá pra você acreditar nesse São Paulo do Diniz, não é mesmo? Vamos então agora prestar um pouquinho atenção nos números do jogo. Os números do jogo estão na tela, você pode ver aí, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube teve, para variar, o domínio, o controle da bola, 59%, o Vasco 41%. Mas naquilo que precisa mesmo fazer, que é gol, o Vasco teve 2 gols e o São Paulo apenas 1, e ainda porque voltou, porque o VAR foi condescendente ali. Condescendente não, o VAR foi justo. Viu que o goleiro do Vasco adiantou, mas também depois que o São Paulo fez o 1, já estava aí a 2 minutos do fim do jogo, aí era tarde, não dava para fazer nada. Durante o jogo todo, o São Paulo acertou 5 bolas no gol do Vasco da Gama, e o Vasco chutou 3. Das 3, 2 entraram. Das 5 do São Paulo, só 1 entrou, que é o gol de pênalti. É muito pouco pro São Paulo Futebol Clube, que vem sendo freguês do Vasco há muitos anos, lá em Vasco da Gama, como a gente costuma dizer, pelo Estádio 97. Falando agora sobre o melhor e o pior em campo, né? O melhor em campo, se é que dá pra dizer que tem o melhor, eu diria pra você que é Paulinho Boia. Paulinho Boia surpreendeu, teve personalidade, foi pra cima da defesa do Vasco, um dos poucos jogadores que tem muita velocidade, um jogador rápido, de certa habilidade. Não tô falando aqui agora que é o novo Messi, nem que é o novo Lucas Moura, mas me surpreendeu pelo lado do bem hoje o futebol do Paulinho Boia. Com o Paulinho Boia jogando pelo menos o que ele jogou hoje, não tem espaço para Vitor Bueno e Pato, pelo menos naquela faixa de campo. Aliás, o Pato não tem mais espaço no São Paulo Futebol Clube, nem no banco e nem no titular. Vitor Bueno, muito lento. Podiam fazer a dupla de ataque do São Paulo. Vitor Bueno e Pato podiam ser dupla de meio de campo, de ataque do São Paulo Futebol Clube. Não, do São Paulo não. Podia ser da Francana nos anos 70. Futebol ao estilo dos anos 70, meio canal 100, né? Falando agora do pior em campo no jogo contra o Vasco da Gama. Eu tinha uma séria dúvida se era o Juan Fran ou era o Reinaldo. Mas se a gente for pensar bem, as duas falhas, uma na sequência da outra, proporcionadas pelo Reinaldo, que acabaram dando a vitória do Vasco da Gama. Primeiro, aquela espirrada de taco para trás, proporcionando um escanteio para o Vasco da Gama. E depois, na cobrança do escanteio, o jogador Cano, do Vasco da Gama, podia ter outro nome, né? O São Paulo entrando pelo Cano, literalmente. O Reinaldo era um dos jogadores que permitiu que o Cano estivesse dentro do jogo e não estivesse em impedimento. Então, para mim, no jogo contra o Vasco da Gama, o pior, disparado, é Reinaldo. Vamos agora às suas perguntas. Você que mandou a sua pergunta através do meu Twitter, Sombra97FM. Quem mandou foi o Vini Rodrigues. Vamos lá. Por onde começar? Mandar o Diniz embora? Bom, mandar o Diniz embora é uma das coisas que precisam se começar. Mas eu não posso dizer para você que o Diniz é o único culpado de toda a situação do São Paulo Futebol Clube. É uma reação em cadeia. O Diniz é o último elo dessa reação em cadeia, que combina com jogadores questionáveis, né? E o trabalho do próprio Diniz que não convence ninguém. Eu acho que o Diniz é uma coisa para curto prazo para a gente tentar aliviar o São Paulo, tentar salvar o São Paulo de daqui a alguns meses tá brigando perto de zona de rebaixamento. Eu tiraria o Diniz. Pensando talvez em Libertadores, Copa do Brasil, em ganhar um título, eu não acredito que o São Paulo ganhe. Meu amigo Marcão aqui na Energia acredita que, de repente, colocando um técnico na linha do Mano Menezes, por exemplo, tentando montar um time mais copeiro, o São Paulo possa ganhar alguma coisa a curto prazo. Eu, sinceramente, acho que nenhum técnico que chegar no São Paulo vai conseguir resolver o problema e conquistar alguma Copa pelo São Paulo a curto prazo, como eu já havia dito, né? A coisa é um pouco mais embaixo. Mais uma pergunta agora do Bruno Lima. O Bruno Lima pergunta, com esse elenco e o Muricy, o São Paulo brigaria por algo? Cara, bom, primeiro colocando que o Muricy ele não pode mais ser técnico por uma questão de saúde, ele mesmo quer preservar a saúde dele. Talvez o Muricy tenha um caminho ainda dentro do São Paulo, mas numa área diretiva, onde eu acho que seria muito importante ter uma pessoa da competência dele. Mas vamos supor então que o Muricy fosse hoje treinador do São Paulo Futebol Clube. Eu acho muito difícil que o São Paulo brigasse por algo.
porque ele teria que ter um trabalho gigantesco, muito bem feito, muito bem elaborado, teria que ter muita sorte, conseguir em pouco tempo resolver tudo aquilo que o São Paulo não tem mais. Não tem uma boa defesa e também não tem um bom ataque. Então, dizer que o Muricy, com toda a qualidade dele, conseguiria resolver, brigar por algo a curto prazo, lamento dizer, viu, Bruno, mas eu acho impossível. Mais uma pergunta pintando na tela. O Alexandre Morris, ele pergunta se eu gostaria de ver o Mano Menezes no São Paulo, o que eu acho? Cara, eu acho que o São Paulo precisa sim de um treinador, mas que ele esteja um treinador do gabarito, talvez do Mano Menezes, não que eu ache ele um espetáculo, mas podemos dizer que ele é um treinador bem sucedido, né? Ele tem uma filosofia de trabalho, ele tem uma filosofia que já teve sucesso em algumas oportunidades na carreira. Mas eu entendo que o treinador que o São Paulo Futebol Clube tem que ser um treinador alinhado com a sua direção, com uma filosofia traçada lá de cima, desde a presidência, direção de futebol, né? Gerência de futebol, e alinhada também com aquilo que aquele elenco pode proporcionar. Você vai trazer, às vezes, um técnico defensivo, onde você vê que o melhor do seu time é a parte ofensiva, aí você vai ter um time muito frágil na defesa, né? É complicado. Então, acho que tem que ter uma linha de trabalho, uma linha de conduta vindo diretamente da presidência. E aí é onde entra a grande questão do São Paulo Futebol Clube. Eu penso que o Leco deveria, hoje mesmo, antecipar as eleições do São Paulo Futebol Clube. E não tô falando disso agora não, hein? Agora que o São Paulo já tem definidos os seus dois candidatos, que é o Roberto Natel e o Júlio Casares. Há muito tempo que eu digo, hein? O Leco deveria já antecipar as eleições. Antecipar a eleição do Conselho e depois a eleição para a presidência do São Paulo Futebol Clube. Porque se o São Paulo precisar, e acredito que precisará, trocar rapidamente o seu treinador, tem que ser trocado já com a visão daqueles que vão comandar o São Paulo nos próximos 3 anos. O Leco, ele não tem agora como trazer um treinador de longo prazo. Primeiro porque o Leco, acho que se ele tem uma filosofia, nem ele sabe qual a filosofia de trabalho dele. Em segundo lugar, qual grande treinador vai topar assumir o São Paulo por apenas 4 meses até que encerre-se o mandato do Leco e assuma o novo presidente? Será que o novo presidente vai querer o treinador que o Leco teria colocado nesse momento? Então, Leco, se você ainda gosta um pouco do São Paulo, quer fazer um bem pro São Paulo, antecipe as eleições. Vamos fazer com que aquilo que a nova gestão do São Paulo, que espero seja boa, torço para que seja boa, apesar de toda a politicagem do São Paulo, eu espero que aquele que assumir o São Paulo comece o trabalho antecipadamente. Porque começar em janeiro, pegando uma bucha e ainda tendo pegar aí um time de repente brigando para não cair, vai ser um presente de grego do Leco para o novo presidente do São Paulo Futebol Clube. Vocês não acham? Obrigado a você que acompanhou mais uma coletiva pós-jogo. Vasco 2, São Paulo 1 e o São Paulo perdendo de novo, hein? Coleção de derrotas pós-pandemia do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, a gente se vê por aqui e se ouve pela Rádio Energia 97 e também no youtube.com/energia97. Inscreva-se lá também no meu Instagram, instagram.com/sombra97. Valeu, galera, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, a gente volta logo logo com mais um conteúdo legal aqui no canal Sombra Tricolor.